Bem-vindo ao nosso curso Comunicação que Cura, como transformar conflitos em conexão. Esse programa ele foi cuidadosamente desenvolvido para ajudar você a aprimorar suas habilidades de comunicação e transformar situações de conflitos em oportunidade de fortalecimento de vínculos. Ao longo desses módulos dessas aulas abrangentes, você vai aprender técnicas práticas de escutativa, comunicação não violenta, expressão autêntica de necessidades e estratégia para superar barreiras no diálogo. Esse curso ele é ideal para qualquer pessoa que deseja melhorar seus relacionamentos pessoais ou profissionais através de uma comunicação mais consciente e empática. Bom, e iniciando aqui o nosso curso, logo de início nós vamos falar um pouquinho sobre fundamentos da comunicação consciente. Bom, gente, a comunicação ela é a base de qualquer relacionamento saudável. Quando não nos comunicamos de forma eficaz, mal entendidos surgem e pequenos desentendimentos podem se transformar em grandes conflitos. A comunicação consciente ela envolve não apenas a troca de informações, mas também a compensação profunda das emoções e necessidades por trás das palavras. Nesse módulo, vamos explorar os pilares que sustentam a comunicação verdadeiramente transformadora: presença, intenção e atenção plena. Estar presente significa deixar de lado distrações e focar completamente na pessoa com quem estamos conversando. A interação clara ajuda a direcionar a conversa para um resultado construtivo, enquanto a atenção plena nos permite observar não apenas o que é dito, mas como é dito. Vamos lá, especificando um pouco sobre o que é presença autêntica. É aprender a estar verdadeiramente presente durante uma conversa, deixando de lado distrações internas e externas para criar um espaço seguro de comunicação. Intenção clara: definir conscientemente o propósito da comunicação, buscando compreensão mútua em vez de apenas vencer uma discussão. E atenção plena, que é desenvolver a capacidade de observar não apenas palavras, mas também o tom de voz, a linguagem corporal e o que está sendo dito explicitamente. Quando praticamos esses fundamentos, começamos a transformar a qualidade de nossas interações diárias. A comunicação deixa de ser um mero intercâmbio de palavras e se torna uma ponte genuína entre pessoas, capaz de curar feridas antigas e criar novas possibilidades de conexão. A arte da escutativa. Escutar vai além de muito, ou vai muito além de simplesmente ouvir palavras. A escutativa é uma habilidade que envolve dedicar atenção completa ao interlocutor, demonstrando interesse genuíno e compreensão. Quando praticamos a escuta ativa, não estamos apenas esperando nossa vez de falar, mas absorvendo e processando o que a outra pessoa está comunicando. Essa prática transformadora, ela cria um espaço seguro onde as pessoas se sentem verdadeiramente vistas e valorizadas. Quando alguém sente que está sendo ouvido com profundidade, as defesas naturalmente diminuem e a comunicação autêntica ela pode florescer. Ouvir é uma arte que poucas pessoas dominam. Quando realmente escutamos, não apenas ouvimos palavras, mas também sentimentos, valores e necessidades não expressas. Os componentes da escuta ativa são o seguinte: primeiramente, contato visual apropriado, demonstrando atenção sem intimidar. Postura corporal receptiva, voltada para o interlocutor. Remoção de distrações, celular, computador, televisão, qualquer coisa que tire a sua atenção. E parafrase do que foi dito para confirmar a compreensão. Dando seguimento, perguntas abertas que estimulam a reflexão e aprofundamento. Silêncio consciente, permitindo pausas para reflexão. E respostas empáticas aos sentimentos expressos. Então, esses são alguns componentes da escuta ativa. Nas próximas aulas práticas, você terá a oportunidade de exercitar as habilidades através de simulações de exercícios estruturados. Lembre-se que a escuta ativa é como um músculo que se fortalece com a prática regular.
Quanto mais você pratica essas técnicas, mais naturais elas se tornarão em suas interações diárias, transformando profundamente a qualidade de seus relacionamentos pessoais e profissionais. Bom, gente, fundamentos da comunicação não violenta, conhecido também como CNV. Então, desde já espero que todos estejam me entendendo. Caso haja alguma dúvida no decorrer do vídeo, só me chamar deixar aqui nos comentários, eu vou deixar meu contato tudo aí. Então é só entrar em contato comigo que eu vou estar aqui disponível para esclarecer qualquer dúvida. Então, falando um pouco sobre fundamentos da comunicação não violenta, CNV. Bom, a comunicação não violenta desenvolvida pelo psicólogo Marshall Rosenberg, a comunicação não violenta, CNV, é uma abordagem que nos ajuda a expressar com honestidade e clareza, enquanto escutamos os outros com respeito e empatia. Esse método poderoso tem transformado conflitos em diversos contextos, desde disputas familiares até negociações internacionais. A CNV, Comunicação Não Violenta, baseia-se na premissa de que todos os seres humanos compartilham as mesmas necessidades básicas e que nossas ações são estratégias para defender a essas necessidades. Quando nos concentramos em identificar e expressar nossas necessidades, em vez de julgar ou criticar os outros, abrimos caminho para conexão mais profundas e soluções mutuamente satisfatórias. Bom, uma pequena observação. O que seria a observação? É descrever a situação de forma objetiva, sem julgamentos ou interpretações. Por exemplo, em vez de dizer você sempre se atrasa, é melhor dizer notei que você chegou 20 minutos depois do horário combinado nas últimas 3 reuniões. Sentimentos. Identificar e expressar as emoções que surgem em respeito à situação observada. É importante diferenciar sentimentos verdadeiros de pensamentos disfarçados de sentimento. Por exemplo, sinto-me frustrado, em vez de sinto que você não se importa. Necessidades. Reconhecer e articular as necessidades humanas universais que estão relacionadas aos sentimentos identificados. Por exemplo, preciso de confiabilidade e consideração pelo meu tempo, ou valorizo muito a pontualidade em nossos compromissos. E pedidos, fazer pedidos claros, específicos e realizáveis em linguagem positiva. O que queremos, não o que não queremos. Ou seja, você vai falar o que você quer, não o que você não quer. Por exemplo, você poderia me avisar com antecedência quando vai se atrasar? Então, isso você está deixando claro. Ao praticar esses 4 componentes da comunicação não violenta, começamos a transformar nossos padrões de comunicações habituais. Em vez de reagirmos automaticamente com acusações ou defesas, criamos espaço para uma compreensão mais profunda e colaborativa. Essa abordagem não garante que sempre obteremos o que queremos, mas aumenta significativamente a chance de que nossas necessidades sejam compreendidas e consideradas. Bom, no próximo tópico, expressando necessidades e frustrações de forma construtivas. Bom, um dos maiores desafios na comunicação é expressar necessidades e frustrações sem que isso soe como acusação ou crítica. Quando nos sentimos magoados ou irritados, tendemos a adotar uma linguagem que culpa o outro, o que geralmente provoca uma reação defensiva e fecha as portas para o diálogo construtivo. Nesse módulo, aprenderemos técnicas específicas para transformar queixas em pedidos e críticas em expressões construtivas e necessidades. O objetivo não é suprimir emoções difíceis, mas sim comunicá-las de uma forma que mantenha aberto o canal de comunicação e fortaleça em vez de danificar o relacionamento. Bom, substituir julgamentos por observações. Primeiramente, evite generalizações como a palavra sempre e nunca. Descreva comportamentos específicos sem interpretá-los. E foque em situações recentes e concretas. Assumir responsabilidade pelos sentimentos. Primeiro, use eu me sinto em vez de você me faz sentir. Reconheça que seus sentimentos vêm de suas necessidades.
e evite disfarçar julgamentos como sentimentos. E formular pedidos claros e positivos. Peça ações específicas em vez de mudanças gerais. Expresse o que você quer, não apenas o que você não quer. Verifique se o outro entendeu o seu pedido como uma solicitação e não como uma exigência. Bom, uma ferramenta poderosa nesse processo é a mensagem eu, estruturada em 3 partes. Primeiro, situação ou comportamento específico. 2, como isso te afeta ou te faz sentir. E 3, o que você precisa ou gostaria que acontecesse. Por exemplo, quando você interrompe quando estou falando uma situação, sinto-me desrespeitado e frustrado, um sentimento, e gostaria que pudéssemos cada um terminar de expressar nossas ideias antes que o outro responda, necessidade, pedido. Praticar essa técnica requer consciência e paciência. Inicialmente, pode parecer artificial ou desconfortável, mas com o tempo, essa forma de comunicação se torna mais natural e fluida. O resultado vale o esforço: conversas mais produtivas, menos conflitos escalados e relacionamentos muito mais fortes e resilientes. Bom, e agora a gente vai estar falando um pouquinho também sobre identificando e superando barreiras na comunicação. Bom, gente, mesmo com as melhores intenções, frequentemente encontramos obstáculos que dificultam a comunicação eficaz. Essas barreiras podem ser internas, como nossos próprios padrões de pensamentos, ou externas, como diferenças culturais ou ambientais. Identificar e compreender esses obstáculos é o primeiro passo para superá-los. Bom, neste tópico aqui, nessa parte agora, a gente vai explorar as barreiras mais comuns que impedem uma comunicação autêntica e transformadora e desenvolveremos estratégias práticas para enfrentá-las. Ao reconhecer esses padrões em nós mesmos e em nossas interações, ganhamos a capacidade de fazer escolhas mais conscientes sobre como nos comunicamos. Barreiras internas. Bom, filtros perceptivos baseados em experiências passadas, pressuposições e julgamentos prematuros, medo de vulnerabilidade ou rejeição, necessidade de estar certo ou vencer a discussão, foco em preparar a resposta em vez de escutar. Barreiras externas, diferenças culturais e linguísticas, distrações ambientais, ruído, tecnologia, seja o que for, disparidade de poder ou status, pressão de tempo e estresse, e canais de comunicação inadequados. Exemplo, tratar assuntos complexos por mensagens. Bom, as maiores barreiras na comunicação não são entre pessoas, mas dentro de cada um de nós. Quando superamos nossos medos e preconceitos internos, descobrimos uma capacidade renovada de conexão com os outros. Para superar essas barreiras, precisamos desenvolver uma consciência metacognitiva, a capacidade de observar nossos próprios pensamentos e padrões de comunicação. Técnicas como a pausa consciente antes de responder, o questionamento de novas interpretações e a busca ativa por compreender perspectivas diferentes da nossa podem transformar significativamente nossas interações. Lembre-se de identificar uma barreira não significativa que ela desaparecerá instantaneamente. É um processo de reconhecimento contínuo e escolha consciente. Com prática, paciência, podemos desenvolver novos hábitos de comunicação que nos permitam contornar ou superar esses obstáculos, criando espaço para conexões mais profundas e autênticas. Bom, gente, espero que até aqui esteja bem claro. Mais uma vez, eu reforço que qualquer dúvida, só deixar uma mensagem, entrar em contato comigo. Vou deixar um link na descrição do vídeo aqui de um grupo de WhatsApp, onde você entra lá, coloca suas dúvidas, eu vou estar respondendo diretamente. E através das nossas redes sociais, vocês vão poder estar entrando em contato comigo. Então, dando sequência aqui a mais um tópico. Bom, agora eu vou passar alguns exercícios práticos para romper a barreira do diálogo. Bom, a teoria ela é fundamental, mas é na prática que realmente transformamos nossos padrões de comunicação. Bom, nessa parte agora eu vou apresentar uma série de exercícios concretos que você
pode aplicar imediatamente para fortalecer suas habilidades comunicativas e romper as barreiras que impedem o diálogo construtivo. Esses exercícios eles foram cuidadosamente selecionados para abordar diferentes aspectos da comunicação e podem ser adaptados para diversos contextos, desde conversas íntimas até interações profissionais. Recomendo que você pratique regularmente, começando com situações de baixo risco, sim, de baixo risco emocional, antes de aplicá-la em conversas mais desafiadoras. O primeiro exercício é o exercício do espelho. Ou seja, durante uma conversa, pratique refletir o que a outra pessoa disse antes de responder. Se entendi corretamente, você está dizendo que confirme se sua compreensão está correta ou só então ofereça a resposta. Inversão de papéis, outro exercício. Em um debate ou discordância, pratique defender sinceramente o ponto de vista oposto ao seu, por 2 ou 3 minutos. Isso desenvolve empatia e compreensão de diferentes perspectivas. E pausa consciente. Estabeleça o hábito de fazer uma pausa de 3 a 5 segundos antes de responder, especialmente em conversas emocionalmente carregadas. Esta pausa permite que você responda com intenção em vez de reagir automaticamente. E outro exercício é o diário de comunicação. Dedique 5 minutos por dia para registrar uma interação significativa. O que funcionou bem, o que poderia ser melhorado e o que você aprendeu para futuras conversas. Além desses exercícios cíclicos, também recomendo práticas específicas para momentos de conflito. Bom, primeiro, identificar gatilhos emocionais. Reconhecer palavras, tons, situações, casos específicos que tendem a despertar reações defensivas em você. Apenas esse reconhecimento já aumenta a sua capacidade de responder conscientemente. E o segundo tópico é expressar a comunicação não violenta, utilizando todas aquelas técnicas que eu havia falado anteriormente. Então, dando seguimento aqui, o tópico que eu vou abordar agora é um pouco mais complicado, porém é muito importante você aprender, que é gerenciar conflitos com empatia e assertividade. Então, dando seguimento, o conflito é parte inevitável das relações humanas. Quando pessoas com diferentes perspectivas, necessidades e histórias de vida interagem, é natural que surjam discordâncias. No entanto, a maneira como abordamos esses conflitos determina se eles são destrutivos ou oportunidades de crescimento e fortalecimento de vínculos. Nesse tópico agora, eu vou explorar como como integrar empatia e assertividade. Duas qualidades aparentemente opostas, mas que juntas criam base para uma resolução construtiva de conflito. A empatia ela nos permite compreender genuinamente a perspectiva do outro, enquanto a assertividade nos capacita a expressar nossas próprias necessidades e limites com clareza e respeito. Bom, princípios para gerenciar conflitos. Bom, primeiro, aborde o conflito no momento apropriado, quando ambas as partes estiverem calmas e receptivas. Foque no problema específico atual, evitando trazer questões passadas não relacionadas. Use linguagem nós para promover colaboração. Como podemos resolver isso junto, exemplo. E separe a pessoa do problema. Critique o comportamento, não o caráter. Busque soluções criativas que atendam às necessidades de ambos, ou seja, o ganha-ganha. E reconheça e valide emoções presentes, tanto as suas quanto as dos outros. Esses são alguns princípios para gerenciar conflitos. E falando um pouco agora sobre a anatomia de um diálogo difícil. Para abordar um conflito de forma construtiva, considere essa estrutura. Considere seguir essa estrutura que eu vou falar agora. Primeiro, preparação. Clarifique para si mesmo o que deseja comunicar e qual resultado busca. Abertura. Inicie com intenção clara e colaborativa. Exemplo, gostaria de conversar sobre para que possamos. Terceiro, escuta. Dedique tempo genuíno para compreender
a perspectiva da outra pessoa. E quarto, expressão. Compartilhe sua perspectiva usando mensagens, eu e os princípios da comunicação não violenta. Quinto, exploração. Busquem juntos possíveis soluções que atendam às necessidades de ambos. E acordo, que estabeleçam claramente os próximos passos e como avaliarão o progresso. Um aspecto frequentemente negligenciado na resolução de conflitos é a importância da autorregulação emocional. Quando nos sentimos ameaçados, nosso cérebro ativa a resposta de luta, fuga ou congelamento que dificultam o processo e o pensamento racional e a empatia. Técnicas como respiração profunda, pausas conscientes e ancoramento no presente podem nos ajudar a permanecer centrados, mesmo em conversas desafiadoras. Lembre-se que gerenciar conflitos com sabedoria não significa evitar desacordos ou sempre ceder. Pelo contrário, significa abordar diferenças com coragem, curiosidade e respeito, transformando potenciais batalhas em oportunidade de entendimento mais profundo e soluções mais criativas. Então, vamos falar um pouquinho também sobre... Agora, falar um pouco sobre comunicação digital consciente. Bom, gente, vocês estão vendo aqui que eu estou, tipo assim, abordando alguns tópicos para... falando em tópicos, falando um pouco sobre cada tópico, que é para vocês entenderem o processo de como estar se comunicando melhor. E todos esses processos são importantes para que você se saia melhor na sua comunicação. Agora eu vou estar falando um pouco sobre a comunicação digital consciente, que em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, muitas de nossas interações ocorrem através de telas, desde mensagem de texto, e-mails, até videoconferências e as redes sociais. Embora essas tecnologias tenham expandido nossas possibilidades de comunicação, elas também apresentam um desafio únicos que podem amplificar mal-entendidos e conflitos. A comunicação digital remove muitos elementos não verbais, expressões faciais, tom de voz, linguagem corporal, que normalmente nos ajudam a interpretar corretamente as mensagens. Além disso, a instantaneidade e permanência das comunicações digitais podem nos levar a respostas impulsivas que depois lamentamos. Bom, e desafios específicos da comunicação digital. A ausência de pistas não verbais que contextualizam a mensagem, facilidade de mal interpretação de tom e intenção, tendência a responder rapidamente sem reflexão adequada, sensação de distância que pode reduzir a empatia e possibilidade de comunicação assíncrona, criar expectativas desencontradas. Pausa reflexiva, ou seja, vou falar agora sobre alguns tópicos e estratégias para a comunicação digital consciente. Então vamos lá. Primeiro, antes eu falei dos desafios específicos da comunicação digital, agora algumas estratégias para a comunicação digital consciente, que seria, primeiro, pausa reflexiva. Estabelecer o hábito de reler mensagens importantes antes de enviá-las e em casos emocionalmente carregados. Espere algumas horas antes de responder. Escolha o canal adequado. Reserve mensagem de texto para informações simples e factuais. Para assuntos complexos ou emocionais, opte por videochamada ou encontro presencial. E humanize a interação. Use recursos como emojis conscientemente para compensar a falta de expressões. Ou inicie com uma pergunta genuína sobre o bem-estar da pessoa. Uma prática particularmente valiosa para a comunicação digital é o que podemos chamar de presunção positiva. Interpretar mensagens ambíguas da maneira mais favorável possível. Quando algo nos parece ofensivo ou irritante, podemos nos perguntar qual seria uma interpretação alternativa e mais benevolente dessa mensagem.
o que eu não estou vendo ou entendendo no contexto do remetente. Então, também é importante reconhecer quando a comunicação digital não está funcionando, que é na maioria das vezes, né? Quando uma conversa é mais profunda, às vezes a comunicação digital não funciona. Bom, gente, mais uma vez eu vou reforçar, qualquer dúvida, reveja novamente essa aula, qualquer coisa, entre em contato comigo, vai estar na descrição do vídeo, vai estar o nosso grupo VIP no Instagram lá, também vai estar o nosso grupo no WhatsApp, o link para entrar no nosso grupo no WhatsApp. Vou deixar o meu contato pessoal aí para caso vocês tenham alguma dúvida, caso haja alguma dificuldade, vocês podem estar entrando em contato comigo. Então não se preocupe, que vocês não vão estar sozinhos aí nessa jornada. Vou estar aí 100% ativo aí, interagindo com vocês. Então vamos dar seguimento aqui. Bom, gente, integrando a comunicação consciente na vida cotidiana. Bom, chegamos ao final desse primeiro tópico, dessa primeira aula, né, para te falar a verdade. Mas a verdadeira jornada de transformação de comunicação está apenas começando. Nessa parte final, eu vou explorar como integrar tudo que aprendemos na vida cotidiana, transformando conhecimentos e práticas isoladas em um novo modo de ser e se relacionar com os outros. Bom, a comunicação consciente não é apenas uma técnica para momentos específicos, mas uma filosofia de vida que permeia todas as nossas interações. À medida que essas práticas se tornam habituais, elas começam a fluir naturalmente, transformando não apenas nossas conversas, mas nossa forma de estar no mundo. Bom, prática contínua, a integração completa da comunicação consciente como forma da vida. Segundo, comunidade de apoio, engajamento com outros praticantes e ambiente de suporte. Expansão de contexto, aplicação em diferentes áreas da vida, trabalho, família e amizade. E prática regular, que é o exercício consistente para fortalecer habilidades. E conhecimentos fundamentais, compreensão dos princípios e técnicas básicas. Para sustentar e aprofundar sua prática, considere essa estratégia, criar um planejamento personalizado, encontrar um parceiro de prática e celebrar progressos. Então, lembre-se dessas três tópicos. Bom, gente, então chegamos ao fim dessa nossa primeira parte aqui desse nosso curso, Amor em Reconstrução, e espero que vocês tenham compreendido. Volto já com mais material aí para estar agregando aí nesse nosso curso Amor em Reconstrução. Espero que vocês estejam compreendendo. E como eu havia falado, qualquer dúvida, o link das nossas redes sociais, o link que me dá acesso ao meu WhatsApp pessoal, que eu uso para tratar dos meus clientes e pacientes, vou deixar aqui disponível. E também você pode estar deixando um comentário aí na descrição do vídeo com sua dúvida, com alguma pergunta, que eu estou aqui à disposição para estar respondendo qualquer dúvida sua. Lembre-se, não entendeu, reveja várias vezes esse vídeo. Então, no mais, até daqui a pouco com o nosso próximo módulo. Bom, gente, dando seguimento aqui, hoje, dando sequência aqui no nosso curso Amor em Reposição, está falando agora sobre ressentimento e perdão, cicatrizando feridas do passado. Bom, bem-vindo a esse módulo, Ressentimento e Perdão, uma jornada transformadora para quem busca libertar-se do peso de mágoas passadas. Ao longo desses 10 tópicos que a gente vai tratar aqui, vamos explorar desde o reconhecimento dos sentimentos de ressentimento até a prática do auto-perdão e a reconstrução de relacionamentos. Com esse módulo, ele foi desenvolvido para oferecer ferramentas práticas e insights psicológicos que auxiliarão vocês a transformar feridas emocionais em oportunidades de crescimento. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e cura, onde aprenderemos juntos como as cicatrizes do passado podem se tornar marcas de sabedoria e força. Então, sem mais demora, compreendendo ressentimento, raízes e consequências. O ressentimento é uma emoção complexa que se desenvolve quando guardamos mágoas não resolvidas
como uma ferida não cicatrizada adequadamente. O ressentimento ele tende a se aprofundar com o tempo, afetando nossa saúde emocional e relacionamentos. Bom, você pode estar se perguntando, o que é ressentimento? O ressentimento é uma resposta emocional caracterizada pela ruminação de ofensas passadas, acompanhada de sentimentos de raiva, mágoa e muitas vezes desejo de vingança. Diferente da raiva momentânea, o ressentimento ele persiste e se enraiza em nossa psique, tornando-se parte da nossa narrativa pessoal. Os sinais físicos do ressentimento são tensão muscular crônica, problema digestivo, distúrbio do sono, sistema imunológico enfraquecido. Isso são alguns sinais emocionais, sinais físicos. Os sinais emocionais são irritabilidade constante, pensamentos obsessivos, amargura persistente, dificuldade de sentir alegria. Agora, alguns sinais comportamentais: isolamento social, comentários passivo-agressivos, evitar situações similares, aversão a relacionamentos novos. O ressentimento, ele age como um veneno de ação lenta, comprometendo não apenas nossa saúde mental, mas também nossos relacionamentos e perspectivas futuras. Pesquisas em neurociência demonstram que o cérebro não distingue totalmente entre reviver uma mágoa e experimentá-la novamente, ativando as mesmas regiões de dor emocional. Assim, cada vez que ruminamos uma ofensa passada, reexperimentamos o sofrimento associado a ela, criando um ciclo vicioso de dor. Reconhecer ressentimentos como um padrão prejudicial é o primeiro passo para romper esse ciclo. Bom, no próximo tópico, vou explorar técnicas para identificar as mágoas específicas que podem estar alimentando o seu ressentimento, mesmo aqueles que permanecem no nível subconsciente. Então, dando um segmento aqui, identificando e reconhecendo as mágoas acumuladas. Para iniciar o processo de libertação do ressentimento, precisamos primeiro iluminar as mágoas escondidas em nosso interior. Muitas vezes carregamos feridas emocionais por anos ou mesmo décadas sem perceber como elas influenciam nosso comportamento e bem-estar. O inventário emocional. Bom, vamos fazer aqui agora um inventário emocional, mapear suas mágoas. Bom, primeiro passo, identificar mágoas acumuladas é realizar um inventário emocional honesto. Esse processo ele exige coragem, pois significa revisitar momentos dolorosos que talvez tenhamos tentado esquecer. Porém, é apenas ao trazer essas experiências à luz que podemos começar a processá-las adequadamente. Então, espero que você me acompanhe aí. O que eu preciso que você faça é o seguinte: como eu falei, a gente vai fazer um inventário emocional e mapear suas mágoas. Então, é preciso que primeiro você escreva livremente, reserve um tempo tranquilo para escrever sobre situações que ainda provocam emoções negativas quando lembradas. Não filtre seus pensamentos, permita que as memórias e emoções fluam naturalmente. Depois, preciso que você identifique padrões, analise o que você escreveu, buscando temas recorrentes. Você tende a se sentir magoado em situações específicas? Existem gatilhos emocionais conscientes em sua vida? Terceiro, explore a intensidade. Para cada mágoa identificada, avalie uma escala de 1 a 10 quanto essa ferida ainda influencia na sua vida atual. Isso ajudará a priorizar quais mágoas demandam atenção imediata. E depois eu preciso que você examine suas crenças limitantes. Investigue quais conclusões você tirou dessas experiências dolorosas. Frases como não posso confiar em ninguém ou sempre serei rejeitado são indicativas de crenças limitantes nascidas do ressentimento. Preciso que você faça isso no papel. Os sinais de mágoas não processadas frequentemente, eles se manifestam em nossas reações desproporcionais. Quando respondemos com intensidade excessiva a situações relativamente pequenas, isso geralmente indica que estamos sendo acionados por feridas antigas, não pelo evento atual. A psicóloga, a doutora Maria Helena Santos, ela explica este fenômeno como gatilhos emocionais, quando uma situação presente reativa a dor de experiências passadas ou semelhantes. É importante você lembrar que todo esse processo pode despertar, e vai, em alguns casos,
emoções intensas. Pratique a autocompaixão durante esse exercício e, se necessário, busque o apoio, entre em contato comigo para poder auxiliá-lo para poder te auxiliar nessa sua jornada de autoconhecimento. Bom, e no próximo tópico, vamos falar um pouquinho sobre explorar técnicas específicas para processar as mágoas identificadas e como libertar-se do ressentimento. Bom, é importante que vocês estão acompanhando, assistindo esse vídeo, que vocês assistam todos os tópicos, que nem esse agora. Eu vou falar sobre 10 tópicos e todos eles vão estar interligados. Então, para você aprender a se libertar das mágoas, do ressentimento, preciso que você faça tudo que está sendo pedido e acompanhe pelo menos esses primeiros 10 tópicos desse nosso segundo módulo. Como eu falei, esse aqui é uma imersão, vou estar trabalhando aqui vários processos, um atrás do outro. Então, espero que você tenha paciência e veja o que mais te interessar, vai estar separado lá por tempo, então espero que você depois veja lá certinho, mas é muito importante se você iniciar um módulo, cada módulo terão 10 tópicos, então todos os tópicos, ouça pelo menos 10 de cada tópico. Não vou conseguir ver tudo, mas veja pelo menos, eu iniciei com resolução de conflitos, essa resolução de conflito terá 10 subtítulos, então assista esses 10 subtítulos, que aí você vai entender e vai conseguir ter acesso ao resultado esperado. Então, dando seguimento aqui, o impacto do ressentimento na saúde física e mental. O ressentimento vai muito além de um simples desconforto emocional passageiro. Ele se infiltra em nosso organismo de maneira profunda e muitas vezes invisível, comprometendo tanto a nossa saúde física quanto a saúde mental. Compreender esses impactos pode servir como uma poderosa motivação para poder buscar o caminho do perdão. O efeito na saúde física. Bom, quando carregamos ressentimento por longos períodos, nosso corpo ele permanece em estado constante de estresse, produzindo hormônios como o cortisol e a adrenalina em níveis elevados. Essas condições crônicas podem levar à pressão arterial elevada, sistema imunológico comprometido, alteração no apetite e digestão, dores musculares, problemas cardiovasculares. Isso são alguns dos efeitos na saúde física. O efeito na saúde mental. No âmbito psicológico, o ressentimento ele age como uma âncora que nos prende ao passado, impedindo-nos de viver plenamente o presente. Entre os efeitos mais comuns estão maior propensão à depressão, ansiedade generalizada, pensamentos obsessivos, distúrbio do sono, dificuldade de concentração, sentimento de impotência. Bom, a psicóloga, a doutora Ana Beatriz Barbosa, ela aponta que o ressentimento funciona como uma prisão autoimposta, na qual somos tanto o prisioneiro quanto o carcereiro. Um aspecto particularmente perverso do ressentimento é a sua natureza cíclica. Quanto mais nos apegamos à mágoa, mais ela se fortalece, criando um ciclo vicioso cada vez mais difícil de romper. Este padrão, ele não apenas drena nossa energia emocional, mas também nos torna suscetíveis a interpretar novas situações através das lentes da desconfiança e do ceticismo. O neurologista Dr. Ricardo Oliveira, ele explica que o cérebro cria atalhos neurais para processar informações similares. Quando nos habituamos a um ressentimento, formamos conexões neurais que facilitam essa resposta emocional, tornando-a quase automática em situações futuras. Reconhecer esses aspectos é essencial para desenvolver a motivação necessária para iniciar o processo de perdão. Tema que vamos abordar já aqui já no decorrer aqui do nosso vídeo. Então, a psicologia do perdão. O que é e o que não é? Bom, antes de aprendermos como perdoar, precisamos compreender o que realmente significa o perdão. Muitos equívocos cercam esse conceito, frequentemente confundido com reconciliação, esquecimento ou aprovação dos atos que nos feriram. Bom, o perdão não é esquecer o que aconteceu,
negar a dor sentida, justificar o comportamento ofensivo, obrigatoriamente reconciliar-se, um sinal de fraqueza. E isso não é o perdão. O perdão é uma escolha consciente para a sua própria paz, um processo gradual, não um evento único, libertar-se do poder que a mágoa tem sobre você, recuperar sua energia emocional, um ato de coragem e força interior. Isso é o perdão. Benefícios do perdão: reduz a ansiedade e depressão, melhora na qualidade do sono, fortalece o sistema imunológico, aumento da capacidade de intimidade e maior sensação de liberdade emocional. O perdão, na perspectiva psicológica, ele representa um processo interno de transformação emocional, onde gradualmente abandonamos o desejo de punir ou fazer sofrer aqueles que nos magoaram. É importante ressaltar que perdoar não significa aprovar condutas prejudiciais nem expor-se novamente a situações abusivas. A psicóloga brasileira, a doutora Marisa Lobo, ela define o perdão como um processo de autocompaixão que nos permite soltar as correntes que nos prendem ao passado. Ela enfatiza que, ao perdoar, não estamos fazendo um favor ao outro, mas sim a nós mesmos, recuperando nossa capacidade de viver plenamente o presente. Estudos da Universidade de São Paulo demonstram que pessoas que praticam perdão apresentam níveis significativamente menores de hormônios relacionados ao estresse, como o cortisol, além de apresentarem melhores indicadores de saúde cardiovascular. Esse tipo de evidência científica confirma que tradições espirituais defendem há milênios. O perdão não é apenas uma virtude moral, mas também uma necessidade psicológica e biológica. Bom, gente, no próximo tópico vou mergulhar um pouco nos processos práticos para iniciar a jornada do perdão, oferecer ferramentas terapêuticas e específicas para poder começar a liberar as mágoas acumuladas. Bom, iniciando aqui nosso processo terapêutico para liberar o perdão. Bom, o perdão, embora fundamentalmente transformador, raramente ocorre de forma espontânea. É um processo que demanda intenção prática e muitas vezes orientação adequada. Nesse tópico aqui, eu vou apresentar técnicas terapêuticas comprovadas que podem auxiliar na jornada de liberação do ressentimento. Bom, a primeira prática é a empatia radical. Exercite-se para ver a situação através dos olhos de quem o magoou. Considere os fatores que podem ter influenciado o seu comportamento. Isso não justifica a ofensa, mas ajuda a contextualizar ações humanas falíveis dentro das circunstâncias complexas. Carta terapêutica. Escreva uma carta que não precisa ser enviada, expressando completamente seus sentimentos em relação à mágoa. Inclua tanto a dor sentida quanto o desejo de libertar-se desse peso. O ato de exteriorizar emoções no papel, ele proporciona clareza e um senso de conclusão. Meditação do perdão. Essa prática estruturada, ela envolve visualizar a pessoa que o magoou e progressivamente cultivar sentimentos de compreensão e benevolência. Comece com 5 minutos diários, aumentando gradualmente conforme se sentir confortável. E técnica da cadeira vazia, originária da terapia de Gestalt, consiste em dialogar com uma cadeira vazia, que simbolicamente representa a pessoa que o magoou. Esse exercício ele permite expressar as emoções reprimidas e desenvolver novos entendimentos sobre a situação. Então, essas são algumas das técnicas mais eficientes para a liberação do perdão. Bom, a psicoterapia ela oferece um ambiente seguro e orientado para trabalhar o perdão. Abordagem como terapia cognitivo-comportamental, elas ajudam a identificar e modificar pensamentos automáticos negativos relacionados à mágoa. Já a terapia de esquemas, ela auxilia na compreensão de padrões emocionais profundos que podem perpetuar o ressentimento. Bom, a nível de curiosidade, um estudo conduzido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul demonstrou que participantes que realizam práticas estruturadas de perdão por 8 semanas apresentaram redução significativa em sintomas de ansiedade e depressão.
além de melhora na qualidade de vida quando comparados ao grupo de controle. Bom, esses e outros estudos semelhantes, eles fornecem evidências sólidas de que técnicas específicas podem acelerar o processo de perdão. O perdão é uma decisão, não um sentimento. É a decisão de seguir adiante, deixar ir, libertar-se da amargura. O perdão é um processo que pode levar tempo, mas que começa com uma escolha. Bom, próximo tópico, vamos falar um pouco sobre o auto-perdão cicatrizando feridas auto-infligidas. Mas antes de dar continuidade aqui, eu vou só deixar um recado. Para não ficar muito longo, eu sei que nem todo mundo tem paciência para assistir mais de 20 minutos de videoaula, eu vou falar sobre esses 10 tópicos e esse nosso curso, vou dividir ele em 3 etapas. 3 ou até mais. Vou botar, eu acho que em 5 etapas. Essa de hoje será a mais longa um pouco, né? Mas daqui para frente todas as nossas videoaulas terão no máximo 20, 25 minutos. No máximo, 20 a 25 minutos. Então, assim, espero que todos entendam e tenham paciência de assistir até o final, porque é um tema muito interessante que vai ser de grande ajuda para todos vocês que estão nos acompanhando e assistindo aí, que adquiriram esse nosso treinamento, esse nosso curso. Bom, gente, então, dando os segmentos, mas só lembrando, eu ia fazer uma imersão com todas as etapas, que dariam mais de 2 horas de vídeo. Como eu sei que muita gente não tem essa paciência e tempo também, que é o que a gente menos tem hoje, é tempo, eu vou fracionar em 5 videoaulas. Essa primeira vai ser um pouco a mais longa, mas as outras serão todas de 15 a 20 minutos. E o processo será o mesmo. Só que aí eu vou abordar um tópico por aula, para não ficar muito embolado. Então, dando sequência, o auto-perdão, cicatrizando feridas auto-infligidas. Bom, frequentemente, a pessoa mais difícil de perdoar é aquela que vemos no espelho todos os dias. O auto-perdão representa um dos desafios mais complexos na jornada de cicatrização emocional, especialmente porque tendemos a ser nossos críticos mais severos. Bom, por que o auto-perdão é desafiador? Carregamos dentro de nós vozes internas que podem ser impiedosamente críticas. Essas vozes frequentemente representam internalizações de figuras de autoridade da nossa infância ou respectivas sociais rígidas que absorvemos ao longo da vida. Quando cometemos erros ou falhamos em atender às expectativas, sejam elas realistas ou não, essas vozes podem se transformar em um tribunal implacável. Reconhecimento. Identifique claramente o que precisa ser perdoado. Nomeie as ações, decisões ou omissões pelas quais você se culpa. Ressignificação. Transforme erros em aprendizado integrando essas técnicas. Integrando. Vamos lá. Deu um branco aqui. Ressignificação. Transforme erros em aprendizados, integrando essas experiências em uma narrativa de crescimento pessoal. Responsabilidade. Assuma a responsabilidade apropriada pelos seus atos, distinguindo entre responsabilidade saudável e autopunição excessiva. Compaixão. Cultive gentileza para consigo mesmo, reconhecendo sua humanidade e falibilidade como parte da condição humana universal. E a psicóloga, a doutora Cristina Moura, ela recomenda várias práticas específicas para desenvolver o auto-perdão. E aqui vai algumas técnicas para cultivar o auto-perdão. Vamos lá. Como eu havia falado anteriormente nessa mesma aula, diário da autocompaixão. Reserve alguns minutos diário para escrever mensagens de apoio e compreensão para si mesmo, como faria para um amigo querido enfrentando a mesma situação. Reparentagem do eu interior. Visualize seu eu interior como uma criança que precisa de acolhimento. Ofereça as palavras de conforto e orientação que talvez não tenha recebido no passado. E meditação
Meta. Essa prática budista de bondade amorosa pode ser adaptada para direcionar compaixão primeiro a si mesmo, expandindo depois para os outros. Bom, como eu havia falado, essas práticas são práticas que grandes nomes da psicologia, da psicoterapia usam para curar seus pacientes. Todas elas são 100% são 100% testadas e aprovadas. Então, quer dizer que elas, quando você se propõe a fazer essas técnicas corretamente, o nível de dar tudo certo é de 100%. Então, espero que vocês possam estar testando isso aí, fazendo em casa, que eu tenho certeza que vocês não vão perder nada. Bom, dando sequência, falando um pouco agora sobre reconstruir a confiança após traições e decepções. Bom, uma das consequências mais dolorosas de traições e decepções profundas é a erosão da confiança, tanto em relacionamentos específicos quanto em nossa capacidade geral de confiar nos outros. Reconstruir esta base fundamental que requer tempo, paciência e um processo estruturado. A confiança é um vaso precioso. Quando quebrado, pode ser restaurado, mas as marcas da reconstrução permanecem visíveis. Essa metáfora, utilizada pelo terapeuta de casais, Dr. Roberto Navarro, ajuda a compreender que relacionamentos reconstruídos após quebras de confiança não retornam exatamente ao que eram antes, mas podem se transformar em algo igualmente valioso, porém diferente. A neurociência, ela explica que experiências de traição ativam as mesmas regiões cerebrais associadas à dor física. Nosso cérebro registra essa dor social como uma ameaça significativa, criando um estado de hipervigilância para avaliar novas feridas semelhantes. Essa reação protetora, embora natural, pode se tornar um obstáculo para a reconstrução de relacionamentos saudáveis. Estabeleça limites saudáveis, defina claramente o que é aceitável e o que não é, comunicando esses limites de forma assertiva. Construa acordos explícitos, crie entendimentos claros sobre expectativas e compromissos mútuos. Pratique a consistência, desenvolva padrões previsíveis de comportamento que demonstrem confiabilidade ao longo do tempo. E cultive a vulnerabilidade gradual. Permita-se abrir em pequenos passos, avaliando as respostas recebidas antes de avançar. E reconstrução em diferentes contextos. A reconstrução em diferentes contextos ela varia significativamente dependendo do contexto da natureza da relação. Em relacionamentos amorosos, a terapia de casal pode oferecer um espaço acolhedor para tratar desses assuntos. E entre relações familiares, nas dinâmicas de familiares, as feridas elas podem ser curadas, mas requer um pouco mais de tempo e de vontade de todas as partes envolvidas. Vamos lá? Bom, agora eu vou estar passando alguns exercícios para estar praticando o perdão no cotidiano. Assim, vou apresentar aqui algumas ferramentas práticas e alguns exercícios também que realmente têm funcionado, tenho aplicado nos meus pacientes, no meu consultório, tenho aplicado, tenho passado, muitos têm feito e têm dado certo. Vamos botar 100% daqueles que se propuseram fazer corretamente, como foi instruído, fizeram e tiveram o resultado desejado. Vamos lá, ó. O perdão, ele é mais do que um conceito abstrato, é uma prática que pode ser cultivada diariamente através de exercícios específicos. Desse modo, eu vou apresentar ferramentas práticas que podem ser incorporadas à sua rotina para desenvolver gradualmente a capacidade de perdoar. Vamos lá, na prática matinal, inicie o dia com uma breve meditação, 5 minutinhos ou até 3, no máximo, visualizando-se livre do peso do ressentimento. Imagine a sensação de leveza que acompanha o perdão. Técnica de respiração. Ao sentir que o ressentimento surge, pratique a respiração 4, 7, 8. Inspire por 4 segundos, retenha por 7 e expire por 8. Ou seja, durante 4 segundos você vai puxar.
vai prender durante 7 segundos. Com a respiração presa, contar até 7. E soltar durante 8 segundos, soltando e contando. 1, 2, 3, soltando. Então, isso aí você vai estar fazendo, imaginando liberar a mágoa com o ar respirado. E o ritual noturno, antes de dormir, escreva um diário, as pequenas, num caderno, onde você quiser. Até mesmo um bloquinho de notas aí no seu celular, computador, onde quer que seja. Escreva em um pequeno, assim, as pequenas mágoas do dia que você escolhe não carregar para o amanhã. Ou seja, praticando o perdão preventivo. Você vai escolher as pequenas mágoas que você não vai carregar para outro dia, vai dar como esquecidas. E o método REACH para o perdão, desenvolvido pelo Dr. Everett Washington. Este método estruturado tem demonstrado eficácia em diversos estudos para facilitar o processo do perdão. Primeiro, relembrar, recall, revisitar a ofensa de forma objetiva, sem amplificá-la nem minimizá-la. Observe os fatos e como você se sentiu, mas evite ruminar. Empatizar, empatize. Estou arriscando inglês aqui, mas já deu para ver que inglês e eu nada a ver. Bom, tente compreender sem necessariamente concordar o que pode ter motivado outra pessoa. Que necessidades, medos ou limitações podem ter influenciado seu comportamento. Altruísmo. Oferecer o perdão como um presente altruísta, lembrando-se de momentos em que você também precisou ser perdoado por seus erros. E comprometer-se. Faça um compromisso consciente com o perdão. Talvez escrevendo uma carta que não precisa ser enviada, ou fazendo uma declaração verbal para si mesmo. E honrar, manter-se fiel à sua decisão de perdoar, mesmo em momentos em que as emoções estejam à flor da pele. Bom, para finalizar, falar um pouco sobre transformando cicatrizes em sabedoria e a integração, integrando essas lições que a gente teve até aqui. Bom, gente, como eu havia falado, chegamos ao final dessa nossa primeira videoaula. Como eu havia falado, seria uma imersão com todas as videoaulas juntas. Só que como vai ficar um conteúdo muito longo, e eu sei que ninguém mais hoje em dia gosta de ficar na frente do computador, vendo vídeos longos no celular, eu vou repartir, dividir, no caso, essa imersão, esse curso, em 3 etapas. Essa foi a primeira, e vou fazer mais 2 ou 3. Não vou garantir que vai ser em 3 etapas. Vai ser essa primeira, não sei se eu terei mais 4 ou mais 5, porém de tempo menores. Vou tratar um tópico por vez para ficar mais fácil o entendimento e também vocês poderem estar assistindo, porque eu tenho certeza que eu também sou assim, eu não gosto de ficar muito tempo vendo um vídeo só. Então, vou criar um vídeo com tempo menor, máximo de 20 minutos cada aula. Então, espero que vocês assistam aí. Então, vou dividir essas aulas. Essa vai ser a nossa primeira aula, porém um pouco mais longa, devido ao tempo, por ser a primeira, e as outras eu vou estar racionando em questão de tempo, não em conteúdo. Conteúdo cada vez mais enriquecedor e profundo. Então, dando seguimento aqui, chegamos ao nosso final, né, onde a gente vai explorar as experiências dolorosas que aprendemos, e aprender a perdoar podem se transformar em fontes profundas de sabedoria e crescimento. As cicatrizes emocionais, assim como as físicas, elas contam histórias de superação e resiliência. A psicologia positiva tem estudado intensivamente o fenômeno conhecido como crescimento pós-traumático, a capacidade humana de não apenas recuperar-se de experiências adversas, mas de transformá-las em catalisadores para um desenvolvimento pessoal significativo. O Dr. Rodrigo Ascioli, pesquisador em psicologia positiva, observa que pessoas que passam pelo processo completo de perdão, frequentemente eles relatam uma compreensão mais profunda da condição humana, maior empatia e um senso renovado de propósito. Nossas feridas, muitas vezes, deixa eu só voltar aqui, acabei me perdendo.
Nossas feridas são muitas vezes os lugares por onde a luz entra em nós. Adaptação e um pensamento de rumo. Fica essa frase para reflexão aqui. Bom, áreas de transformação e crescimento. O autoconhecimento aprofundado, o processo de lidar com as mágoas nos confronta com nossas vulnerabilidades, padrões relativos a necessidades emocionais. Esse confronto, embora desafiador, oferece insights valiosos sobre quem somos e como funcionamos em relacionamentos. Empatia expandida. Experimentar a dor da traição ou decepção pode, paradoxalmente, ampliar nossa capacidade de compreender o sofrimento alheio. Nossas próprias feridas emocionais, elas podem se tornar pontes para uma conexão mais autêntica com os outros. Resiliência fortalecida. Cada processo de perdão concluído fortalece nossa confiança na capacidade de enfrentar adversidades futuras. Significado mais profundo, integrar nossas histórias de dor e superação na narrativa mais ampla de nossas vidas. Bom, gente, como eu havia falado, chegamos ao final de nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido, como eu falei, o intuito seria aqui falar de todas as aulas uma só vez, são 6 aulas, numa imersão, só que a gente não vai ter como fazer isso devido ao nosso tempo, até mesmo para os vídeos não ficar muito comprido e vocês também não ficarem enjoados. Então, para que todos possam ter um bom aproveitamento das nossas aulas, eu vou estar dividindo em 4 ou 5 módulos. Esse foi o nosso primeiro módulo, um pouquinho mais comprido, mas os próximos eu vou fazer com um tempo menor para que todos vocês possam ter tempo e de assistir, de fazer essas aulas, porque eu falei, vamos diminuir o tempo, mas a qualidade, a profundidade da nossa mensagem continuarão cada vez melhores. Bom, gente, eu agradeço a participação de todos, qualquer dúvida estou à disposição, como eu havia falado no começo, vou deixar aqui o link para você que deseja participar dos nossos grupos, o Telegram e do WhatsApp, está deixando suas dúvidas. Caso você queira entrar em contato comigo, também você pode estar. Eu vou deixar o meu contato particular aqui para você estar entrando em contato diretamente comigo. E siga a gente lá no nosso Instagram, no @Restaurando Casamento, que lá a gente interage diariamente. Eu posto temas, tópicos lá diariamente. Estou postando algo lá de grande valia para todos vocês. Então, muito obrigado. Até a nossa próxima aula.